Haddad. Haddad, veja, a esquerda quer, o petismo, ele quer deixar de ser esse partido socialista tradicional, ele quer parecer o Partido Democrata norte-americano. E o Haddad é a cara dessa esquerda moderna, urbana, todes, mas que não é tão... Ela não é uma esquerda tão radical. Ele tem uma cara de bom rapaz, o Haddad. Professor, tal, do INSPER. Não é só professor de uma escola de economia de esquerda. Ele Então é do INSPER. A aposta seria provavelmente no Haddad. É uma aposta e ao mesmo tempo terem colocado ele lá é do tipo, se precisar queimar também você tem uma missão muito inglória aí. Você quer ficar? Vai que é tua, mas... Alckmin. Então, eu ouvi falar que o Alckmin... Aí entra um ponto que é interessante. O Lula não chegou ao poder, no fundo, mediante uma aliança, que é o que eu acho, entre o PT, que tem um Lula que é um candidato que ganha a eleição, e aí PSDB, PMDB, que eu chamo de... É o establishment, o sistema político. Sim. O nome dele, não viste, é o Alckmin. Sim. E se o sistema político falar, beleza, a gente derrubou o Bolsonaro com o Xandão e tal, vocês vão governar mediante nosso trabalho também, vamos botar o cara nosso. Eu ouvi falar... mas ele ser o principal, cara? Eu acho que não. Ele não tem esse... O que eu soube, um zum dentro da PF, tem um zum ali de que o PT já veio com um incômodo que parece que esses caras, esse bloco, que eu chamo aí de establishment e tal, vê o Alckmin muito mais como um sucessor do Lula e que eles ficam incomodados com isso. Entendi. Entendeu? Porque, assim, gente, a gente tem que entender, o Lula está solto não por causa do PT, o Lula está solto por um acordo que o Bolsonaro fez com o velho sistema político. Quem soltou o Lula foi o sistema político e o Bolsonaro. É isso, entendeu? Então, não foi a galera gritando bom dia, Lula. Não foi. Lula livre. Lula livre não foi. Foi isso. Foi essas mudanças que a gente teve na Suprema Corte que beneficiaram do Cabral ao Lula. E ao Flávio Bolsonaro também, claro. E, pergunta polêmica, o quanto tem de verdade e o quanto é enganação ou galhofa de vocês, Danilo Gentili presidente? Eu acho que é verdade. Não, eu acho que tem o... É 100% de verdade. É 100% de verdade. Para. É 100% de verdade. É 100% de verdade. E assim, as pessoas... o Danilo Gentili, ele é o representante maior... Eu vou demonstrar total racionalidade nisso, tá? Tá bom. Como eu falei... Porque ele sempre brincou com isso. Sim. E a gente ainda não conversou seriamente sobre isso. Espero que a gente converse logo, porque ele tá para voltar aqui. E eu nunca sei se é brincadeira ou se é verdade da parte dele. Isso faz parte, inclusive. Faz parte da estratégia? Sim. Tá. O Danilo Gentili, eu vou fazer as pessoas chegarem no raciocínio do Danilo Gentili pra ver que não tem nenhuma loucura. Tá. Eu falei aqui, a direita só vai renascer se ela for tocada por pessoas que estão dispostas a perder muito por aquilo que elas acreditam. Eu sei algumas poucas pessoas que ocupam essa posição. O Danilo é uma delas. Com certeza. Ela precisa ser ocupada por uma liderança verdadeiramente popular, conhecida pelas pessoas, que seja verdadeira e que não tenha vínculos diretos com esse sistema político que a gente vê como viciado. O Danilo Gentili é um desses caras. E é o maior desses caras, ele é o mais popular de todos dentro desse universo. Essa pessoa, ela tem que ser convicta na defesa de uma reforma profunda no Estado brasileiro. O Danilo Gentili foi esse cara. Essa pessoa teria que ser oposição clara à guerra cultural que o PT tá tocando agora no Brasil. Porque não basta só falar, sou liberal, ou quero mudar a política. Tem uma guerra cultural que está sendo tocada nos Estados Unidos, aqui. O Danilo Gentili é isso. Essa guerra cultural que parte da imprensa acha que é teoria de conspiração. Não. Existe realmente uma guerra cultural. Óbvio, isso é fato. Calma, guerra cultural é uma coisa. Marxismo cultural, tese de Olavo são outra então coisa. separa essas duas coisas pra mim. Não, a guerra cultural, a cultura woke. Isso que aconteceu, essa lei sobre humoristas, essa imposição, essa vou falar transformação. sobre isso depois. Então... Isso é essa guerra cultural. A gente tá falando, isso está acontecendo nos Estados Unidos. As forças armadas americanas que houve infiltração dessa cultura woke, progressista, dentro das forças armadas americanas, isso é uma realidade. O Canadá, o que está acontecendo com o Jordan Peterson, isso é uma realidade. O Danilo é um cara que defende isso. Se você for pegar todos esses critérios que eu coloquei aqui e falar, me veja então um nome que preenche todas essas... Ninguém vai chegar nem perto do Danilo nisso. Não, só uma coisa, só pra metrificar aqui. O Danilo, ele tem popularidade com mulheres? Tem. Metade do público dele é feminino. Ele tem popularidade com os mais ricos? Tem. As pessoas conhecem ele. Ele tem popularidade com os mais pobres? Tem. Ele tem popularidade na região mais pra baixo aqui do Brasil? Tem. Ele tem popularidade com a região mais ao norte? Tem. Todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias. E aí vem uma outra questão. Ele já assumiu algum risco político? Ou ele é marinheiro de primeira viagem? Ele já assumiu várias vezes.
Com um lado ou com os dois lados? Com os dois lados que fazem mal pro Brasil. Então, por exemplo, ele recebeu uma intimação da Maria do Rosário por conta de uma piada. Teve na lista negra do PT, né? Ele bateu de frente, então ele já provou que ele tem coragem para bater de frente com o PT. Beleza. Aí ele, em certa medida, também esteve dentro do que se chama da onda da direita, não sei o que lá, o crescimento do antipetismo. Legal. Quando esta onda fez coisa errada, o que ele fez? Ele continuou surfando, ou ele bateu de frente, inclusive com esse, tendo outro inimigo também na porta dele? Ele bateu de frente. Então ele já tem, os inimigos que ele poderia ter, ele já tem. A popularidade ele já carrega. O que impede? Ele querer. Ele quer. Ele Mas quer aí a gente vai trazer Tá. ele aqui pra ele falar. Tá bom. Um cara que se posiciona como ele no Twitter quer ser apenas um artista? Não Cara, o sei. cara tá o que- tempo todo arrumando briga com todo mundo. Posso cara. falar? Um cara que é amigo de um É que cara eu- chatíssimo como eu, que só fala de política. não, porque eu vejo também o que ele perde, o que ele tem que abandonar Sim. pra se candidatar. Sim. Sim. Que é o trampo É dele. uma renúncia, é uma renúncia. É uma renúncia. Uma renúncia. Mas vamos falar sobre isso que você falou, que eu tô vendo muita gente comentando sobre essa lei, sobre isso que é um precedente muito perigoso. Eu tô com um parágrafo aqui, quer ler? Vamos lá, enquanto isso, Vamos lá. só enquanto você vai procurando. Lene, como que tá aí o nosso chats? Olha, ainda continua naquela coisa. Não diga! Ó, o Conrado, eu posso mandar uma pergunta aqui? Claro. Manda. Ó, o Conrado Vilaça, ele falou aqui o seguinte: olá, Renan. Ô, Lene, você manda aqui, cara. Você Opa. decide quando é pergunta, quando é Quando é comentário. comentário. Só não pode tocar funk, que nem foi hoje à tarde, né? A gente tava no meio da live e começa a tocar funk no celular dele. O que foi que aconteceu, cara? O celular, meu celular, ele tá travando, que ele tá cheio, né? Mas E como aí- foi direto pro funk? Pois é, eu tava vendo um perfil e travou naquele perfil que eu tava. Eu tô ligado, Aí os cê perfis sabe. que Aí cê né? sabe, A gente sabe, cê a gente sabe, os TikTok. Me pegaram no flagra. Vamos lá. Aí é o seguinte, ó. Aí o Conrado ele tá perguntando aqui, ó. Olá, Renan. Vi que você deletou o tweet onde você chamava o Romeu Zema de pelego vagabundo e colocou como privado no YouTube. E colocou no privado no YouTube uma live sua com o Amoedo, onde você criticava muito o Zema. Por que você se arrependeu? Há a possibilidade de uma aliança com ele para 2026? Olha, se acha que eu apaguei por causa de alguma coisa, que eu mudei de opinião sobre ele, eu acho ele um pelego intelectual, oportunista, que passou pano pro Bolsonaro durante o pior período de todos, que foi o da pandemia, que impediu qualquer ação que os governadores pudessem tomar contra o que o Bolsonaro fazia ali. Ele era o cara, ele era o quinta coluna ali, dentro dos governadores, e a gente sabe que isso aconteceu. O que é o quinta coluna? É o traidor. Porque os governadores queriam ter uma ação mais efetiva contra o que o Bolsonaro estava fazendo na época sobre vacina e tal. Ficava E jogando ele a culpa pros governadores. Eu tô Tá. mandando dinheiro, eles não estão fazendo nada, eles estão roubando pra caramba. Ele é do grupo político que tirou o Partido Novo do Amoedo e basicamente transformou o Partido Novo num bando de pelego do bolsonarismo. Então, a despeito de ser um governador bom, assim como muitos outros foram melhores do que ele, o Eduardo Leite foi um governador melhor do que ele, pegou um estado mais difícil e resolveu melhor, ele, politicamente falando, não vai ser um cara para esse processo. A partir do momento que é um cara que tem medo de bater no Bolsonaro, porque ele quer like do Bolsonaro, assim como toda a turma dele. É um cara que transformou o Partido Novo no PSOL do Bolsonaro. Uma linha auxiliar do Bolsonaro. Então, é muito feio o que ele fez. Eu não mudo. Às vezes tiram coisas minhas do ar, porque o jurídico fala, Renan, você, blá blá blá. Eu nunca tiro por medo de nada. Eu repito o que eu falei dele. Não acho que ele tenha uma posição séria sobre política no Brasil. E todas as vezes que o debate precisou de uma posição dura da parte dele sobre o que aconteceu, ele sempre se posicionou de forma dúbia e covarde, com medo de perder. Então, quer ser líder? Lidere. Quer ser líder pra obter like, meu velho? Aí não é líder. Aí é na categoria daquelas outras pessoas que a gente falou. Entendi. Agora, quer combater o PT? Por favor, quero ver. Mas combata de verdade. Porque também o estado dele, Minas, não tá as maravilhas que ele falou, já ele vai precisar, e eu vou falar aqui, já vai precisar ter que conversar com o Lula, porque os estados estão quebrados. E os estados perderam autonomia financeira, e aqui tá... Porque o Bolsonaro tirou o dinheiro deles do ICMS pra fazer a malandragem dele eleitoral, pra falar que baixou o preço da gasolina. Os estados estão quebrados, vão ficar de pires na mão agora pro Lula, porque o Bolsonaro deixou eles nessa situação. E os governadores, ninguém quis se opor, ele incluso. Eles perderam a arrecadação pro Bolsonaro fazer populismo. Muito fácil. Foi esse populismo dele lá com gasolina e tal. E ninguém quis se opor, ele não quis também. Porque ninguém acredita no que faz. Essa é a real. Ninguém tem o tesão que precisa pra fazer o que precisa ser feito.
Entendi.